Bom dia, irmã Tereza, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu vou passar algumas informações, talvez a irmã não entenda direito, né? Que eu às vezes falo, então vou falar a criação do espírito, o ciclo dos planetas, criação do planeta Terra, planetas, que o Mestre Jesus de Nazaré governa, grupos, né? Os grupos que estão aqui no planeta Terra, mas vou falar 6 e os outros. Homossexualismo, sexo, masturbação, relacionamentos, por prova e expiação, relacionamentos afins, passe, água frutificada, prece, espiritualidade e causa e efeito. Causa e efeito que vem do karma, né? Eu vou explicar isso. Então, antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma prece, né? Então, eu vou fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo dessas informações é levar para a irmã Tereza, que ela entenda mais, né, e ajude ela, né? Eu envio vibrações para os idosos, principalmente os enfermos, né? Cure suas enfermidades. Eu envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço Peço vibrações para os sofredores, necessitados, inadimplentes, né? Peço a compaixão, a misericórdia para ambos. Peço a paz, né, para todos os países do planeta, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, né, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que ele amoleça seu coração com os venezuelanos, né? Que ele deixe para lá e tenha compaixão para com eles, a questão de petróleo, porque eles estão de olho no petróleo, né? Então eu peço, Deus, que amoleça o coração desse irmão, né? Peço para a crise entre a Rússia, entre Venezuela e Estados Unidos, né? Eu peço lá para os venezuelanos, na Venezuela, vibrações de paz para os irmãos e as irmãs, né? Peço para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Peço paz para todos ali do Oriente Médio, né? Peço para todos paz, que leve a paz, a compreensão para os criminosos, para os prisioneiros, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um vídeo, né, de comunicado para a irmã Tereza, dizendo todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, eu vou falar agora sobre a criação do espírito. Como funciona isso? Deus cria uma energia, e dessa energia sai o princípio inteligente ou inteligência quântica, né, que vai ser o espírito individualizado. Então, esse espírito, ele vai encarnar nos reinos. Então, ele vai passar no que? Reino átomo, reino de molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, que é o reino dos humanos, e o reino angelical. Esses são os reinos. Então, cada um de nós já foi um animal, né? Agora, vamos entender o ciclo dos planetas. Então, são 5 ciclos. Ciclo primitivo, o nosso planeta Terra já foi, que os homens da caverna. Ciclo de prova e expiação, onde a vibração dominante é o materialismo que nós estamos passando.
e estamos estamos na transição planetária, né? Que estamos no final desse ciclo de prova e expiação. Porque a partir de 2057 o planeta vai entrar no ciclo de regeneração. No ciclo de regeneração, os espíritos com pecados, né, do ciclo de prova e expiação não poderão encarnar. Então por isso que nós estamos vendo muita gente encarnando para pagar os seus pecados, pagar os seus erros, para ir para o ciclo de regeneração. O ciclo de regeneração, você vai ter prova de expiação, mas ele é pequenininha, porque a vibração dominante é a espiritualidade, né? Então, no ciclo de regeneração, não se come carne, não se pode fazer adultério, não pode fazer aborto, não tem guerras, não tem crimes, né? Então são esses requisitos, não tem os vícios, não pode ter. Então são esses requisitos que não pode ter, e por isso nós estamos aqui para aproveitar o nosso processo evolutivo para parar com esses vícios, para parar com esses pecados. Aí vamos entrar no quarto ciclo, que é o ciclo, e cada ciclo desse dura 7.000 anos, né? Vamos entrar agora no quarto ciclo, é o ciclo de feliz ou ditoso. Nesse ciclo só se vive de felicidade e amor. Aí vamos passar 7.000 anos. Depois do ciclo de feliz ou ditoso, vamos entrar no ciclo celeste divino. Nesse ciclo se vive também 7.000 anos de muito mais amor e felicidade do que o ciclo feliz ou ditoso, né? Aí quando termina os 7.000 anos, Deus escolhe quem será anjo igual ao Mestre Jesus de Nazaré, né? Então é dessa forma que funciona. O planeta Terra, agora vamos entender aqui a formação do planeta Terra. Ele tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, né? E Jesus foi um dos criadores do planeta Terra, né? E como foi formado esse planeta Terra? Né? Ele foi formado pela explosão das estrelas, né? Jogando os ferros, metais, né? Ouro, né? Tudo aquilo. E ele era regido só por mar, né? O mar só vivia agitado. Aí tinha um planeta próximo ao planeta Terra. Esse planeta choca com o planeta Terra. E aí os fluidos, né, desse choque, dessa vibração, surgiu o satélite natural da Terra, que é a Lua, né? Só que a Terra, ela se sente atraída para a Lua vai se afastando, né? E ela vai atrás da Lua. Nesse movimento, né, da Terra, a Lua sentir a Terra sentir atração pela Lua. Nesse movimento, vai e volta, né, de atração, aí nós temos a maré baixa e a maré alta, né? Aí que nós vamos entender, né, como funciona a habitação na Terra, que vem do mar, vem do oceano, né? Porque aí quando a maré ficava baixa, né, os micro-organismos aquáticos passavam para a Terra, né? E foi esses micro-organismos que fez a formação dos seres terrestres, né? Como os espíritos, ele passa por ciclo, né? Eles ali passaram pelo ciclo animal, vegetal, e entraram no reino nominal, que é o reino dos humanos. Então era muito primitivo esses seres. Aí o que acontece? Para chegar nos humanos atual, né, o que ocorreu? Tem que vir espírito de outro planeta, ou de outros planetas, né? Então vieram de vários planetas. E esses espíritos que vieram de outros planetas, eles fizeram a enxertise, né, do que eles tinham, do espírito dele com os espíritos aqui. E é onde originou a gente. E é assim que no futuro vai originar os humanos mais evoluídos. Então, nós temos aqui
6 grupos oficiais que vieram, a maioria deles foram expulsos dos seus planetas, né? E quando eles estavam lá no ciclo, principalmente Capela, quando eles estavam no ciclo de prova e expiação, passando para o ciclo de regeneração, igual como nós estamos aqui. Eles vieram para cá, né? Foram expulsos. De Capela, nós temos aqui 4 grupos. O grupo ariano, que é o mais materialista de todos. Nós temos os hindus, nós temos os egípcios, né? Eu pareço que faço parte dos egípcios, né? E nós temos os hebreus, né? Que foi o 4º, né? E nós temos mais 2 grupos que chegaram primeiro, seria um grupo asiático e o grupo dos pretos. Esse grupo dos pretos, eles eram, não eram preto, eles eram azulados, né? Aquele preto azulão. E aí depois de tanto extermínio, eles ficaram dessa cor só preta, né? E vieram espíritos de outros planetas também nos ajudar, né? De Sírios também, né? Tem a Alcione, mas a Alcione, quando ela esteve aqui no planeta Terra, ela é de Sírios. Então Sírios, se eu não me engano, é de Feliz ou Ditoso, o ciclo lá. Ela estava muito evoluída. Ela veio aqui para resgatar um espírito que estava perdido aqui, né? Então ela vem aqui, resgata esse espírito, né? E ainda lá e falaram para ela, olha, toma cuidado, porque você pode ficar igual aquele outro espírito lá também perdido, né? Essa perdição é voltar no atraso, né? Então é esse contexto, né? E então são essa formação dos seres humanos que nós temos aqui no planeta Terra, né? São os 4 grupos de Capela, mais 2 grupos chegaram, mais os outros espíritos de outros planetas mais evoluídos, também mais atrasados, que vieram aqui compor os humanos, né? Assim, o Mestre Jesus de Nazaré, ele é governador do planeta Terra e também ele governa mais 4 planetas. Então ele governa Capela, que faz parte um planeta de regeneração e vai passar, a partir de 2057, um planeta feliz ou ditoso. Ele governa Sírios, né? É um planeta feliz ou ditoso, né? Se eu não me engano, é feliz ou ditoso. Ele governa o planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, que vai, a partir do mês 57, vai passar para um planeta de regeneração, o ciclo de regeneração. E ele governa um planeta, um planeta primitivo que chama-se Quiron. Pode escrever com K ou com Q. Quiron. E um planeta que não tem nome ainda, que está em construção. Então são 5 planetas que o Mestre Jesus governa, né? Espiritualmente, né? Era essa informação que eu queria passar. E aí, eu falei dos grupos, tá? Tem o karma. Então o karma, vamos entender o que é o karma. O karma, ele vem dos Vedas. Os Vedas são 2 grupos capelinos, né? Que é arianos e hindus. Então eles se juntaram ali na Índia e formaram. Aí depois vem toda essa formação, vem os nomes chamados de Vedas. Eles trazem, fala de Sansara, né? Fala de encarnação, reencarnação, karma. Então tudo é trazido por eles. E essas informações todas que eles trazem, né, são trazidas lá de Capela, né? Todas as informações lá dos Vedas, lá da Índia, é trazido de Capela. Isso aí. É trazido de Capela. Então, né, o que é o karma? O karma, ele é kar, né? O karma ainda pode ser escrito com C ou com K. Então, kar significa causa.
Má significa efeito. Então, o karma é uma causa e efeito, né? Então, essa causa, geralmente, ela é produzida em encarnações passadas. Então, tudo que nós fazemos positivamente ou negativamente é uma causa. E essa causa vai ter um efeito. Esse efeito, ele só vai aparecer, ser cobrado, numa próxima encarnação, geralmente. Mas nós podemos, quando assim, o espírito encarnado, ele não tem assim muita coisa para resgatar, ele começa a fazer uma opção de coisas erradas, faz bobagem, uma atrás da outra, ele vai resgatar ali naquela mesma encarnação. Mas geralmente tudo é trazido de encarnações passadas, né? E como aí tem um efeito. Agora eu só vou dar uma explicação. Que um karma, tá? Ou resgate, ou lá que seja, qualquer provação que a pessoa está passando, que provação e expiação é uma coisa diferente de missão. Missão, quando a pessoa está só encarnada, não precisa passar por prova e expiação. Ele está passando só por missão. Então, o karma, quando a pessoa passa por a prova e expiação, ele pode fazer o resgate dessa prova e expiação, né? Porém, ele vai fazer o resgate. Porém, Deus, pela justiça divina da misericórdia, a justiça divina da misericórdia não é a justiça que cobra olho por olho e dente por dente, que a pessoa nunca vai sair daquele resgate, né? Pronto, acabou, você fez aquele mal, acabou, e não tem mais solução para aquilo. Então, Deus nos dá, pela justiça da misericórdia divina, Ele nos dá a chance que aquele meu karma, ele pode ter suspensão parcial ou suspensão total. Então, vai depender da minha caminhada do bem, tudo aquilo que eu fizer de bem. Eu posso ter uma suspensão parcial ou total. Então, exemplo, uma pessoa que tem um câncer, e ela fica curada, mas ela volta a ter esse câncer de novo. Ela teve uma suspensão parcial, ela praticou o bem, e ela ganhou mérito, esses méritos deu a cura dela parcialmente. Mas aí ela se descuidou, não praticou muito mais do que ela precisava, aí ele volta de novo. Então é uma suspensão parcial desse karma. Ou senão ele tem uma suspensão total. Então os méritos dele é aquele que tem um câncer e nunca mais tem um câncer. Então, esse tem a suspensão total, né? É colocado dessa forma, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade de praticar muito bem e ter essa suspensão, né? Agora, eu só vou explicar mais ou menos como é que funciona tudo isso. Nós temos nossos corpos, né? Então, nós temos a parte luminosa do espírito, né? Nós temos o búdico, onde é a parte mais inteligente da gente, e é onde Jesus encarnava com o búdico, é o corpo, né? E nós temos o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito. E nós vamos ter o mental superior e o mental inferior. Os animais não têm mental superior, só mental inferior, né? O que está no mental? Quando a gente entra no mental superior, nós estamos estudando, nós estamos em prece, meditações, né? Esse é o mental superior. Agora, o que é mental inferior? A pessoa só fica brincando, dormindo, acordando, só pensa em comer, brigar, fazer sexo. Esse é o mental inferior. Quando a pessoa... É assim que os animais vivem. Ele só quer se criar dessa forma: beber, comer, dormir, fazer sexo, brigar, né? Brincar. É isso que a pessoa, quando fica só nessa fase, ela está só no mental inferior. Ela não está trabalhando no seu mental superior. E nós temos o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito, ele grava tudo que nós fazemos de todas as nossas encarnações, né? E ele monta todo o corpo de toda encarnação. Então, na hora que tem a união do espermatozoide com o óvulo, ele vai ter uma explosão de milhões de informações ali. Essas informações, o perispírito vai montar o corpo. Por isso que, às vezes, um filho aparece com
tem uma aparência com um avô paterno, uma avó paterna, né? É por causa disso, por causa dessas características, dessas informações paterna e materna, que o perispírito vai formar esse corpo. Aí, a encarnação desse espírito, ele antes era formada desde ali do ventre da mãe, quando ele nascia, até os 8 anos de idade. 6, 7 anos, 8 anos de idade. Hoje não. Hoje ela está formada, às vezes, com 2 anos, 3 anos, porque são aquelas crianças inteligentes, né? Com 2, 3 anos, ela está formando. Então é isso. Aí o que acontece? Como está tudo guardado dentro do perispírito, tudo que nós fizemos, e como que funciona? Aí nós, depois do perispírito, nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele leva a informação do perispírito para o corpo físico. E a informação, ele traz a informação do corpo físico para o perispírito. Então, assim, então tudo que nós fazemos aqui de certo e errado é passado pelo duplo etérico, o duplo etérico passa pelo perispírito, fica lá guardado, para a gente resgatar ou não. Então, quando uma pessoa praticou muito causas negativas, ela vai ter que fazer esse resgate para vir o karma dela. Um exemplo, por uma doença, né, ela vai... como funciona? Lá no perispírito, uma forma de conta-gota, vai se formar um enfermiço negativo. Então esse enfermiço negativo vai sair do perispírito, passando pelo duplo etérico e passando para o corpo físico, aí contaminando as células, deixando elas doentes. E aí vai dar aquela doença nele, né? Então um exemplo de um câncer. Então o câncer é assim. Mas como eu tenho algumas características de méritos ali, eu posso ser curado. Então se eu pratico muito mais o bem aqui, eu recebo a cura de imediato, juntando o que eu tenho ali, né? Então essa cura desses meus méritos vai depender do bem que eu vou fazer. Então é assim mais ou menos que funciona, né? E também nós temos os chakras também, né? E então o cordão de prata que liga o perispírito ao corpo físico. Esse cordão de prata, ele está ligado, preso aqui no nosso chakra aqui, está no meio da cabeça, chamado chakra coronário. Então ele está preso aqui, e quando a pessoa faz a desassimilação dela para o mundo espiritual, né? Aí esse cordão de prata é desligado ou rompido. Quando ele é rompido, é num acidente de avião, de carro, que a pessoa morre, ele é rompido. Quando ele é desligado, vem os espíritos para desligar ele, né? Aí a pessoa vai para o mundo espiritual. Aí pronto, acabou a vida dela encarnada, né? Ela volta para a vida espiritual. Então é isso que eu queria dizer, né? Falar sobre o karma. E aí vamos falar aqui sobre o homossexual. Como eu expliquei que a criação do espírito, o espírito ele não ele não tem sexo. Então ele não tem sexo nem masculino nem feminino, ele é só espírito. Então Deus não cria um espírito com sexo masculino e feminino. O que acontece? Esse espírito, ele vai absorver sentimentos, desejos, né? Quando ele só vem encarnando como no sexo masculino. Ele só vem encarnando no sexo masculino, ele vai absorver esses sentimentos, esses desejos, né? E aí, por motivos quaisquer, aí eu vou citar alguns motivos. O espírito tem uma necessidade, vem encarnando como homem, ele tem uma necessidade de encarnar no corpo feminino. Mas ele não fez uma preparação. Ou ele, nessas encarnações passadas, só se aproveitou do corpo feminino, só queria saber de sexo, né? Só usar, aproveitar, né? E aí não aproveitou a sua encarnação. Esse espírito, quando chega no mundo espiritual, ele é colocado para encarnar de novo na encarnação compulsória. A encarnação compulsória é sem nenhuma preparação. Então ele não tem nenhuma preparação, ele vai entrar no corpo feminino, mas ainda preso aos sentimentos e desejos de um espírito masculino. Então ele vai estar no corpo, o espírito vai estar no corpo feminino, gostando de mulher, que aí vem o homossexual. Ou
Aí vem um espírito que vem encarnando só no corpo masculino. Só encarnando, no corpo masculino. Então, por qualquer razões, esse espírito que vem encarnando no corpo masculino necessita acabar um pouco o seu machismo. Então ele vai vir no corpo feminino, né? E aí ele não tem nenhuma preparação, né? Ou senão, esse espírito foi uma mulher adúltera, né? Prostituta. Esse espírito quando torna ao mundo espiritual, ele vai ser pego para encarnar como num corpo masculino. Mas o desejo dele ainda, e sentimentos, é feminino. E ele vem para uma encarnação compulsória, sem nenhuma preparação. O que vai acontecer com esse espírito? Vai estar no corpo masculino, gostando de homem. E aí, por isso que é homossexual. Né? Então, a questão de ser homossexual não é questão de sexo, não. É questão realmente de problemas de outras encarnações que não deram, né, que não foi aproveitada. Então é isso que eu queria falar. E aí, eu gostaria de falar do sexo. O que acontece? O sexo, ele é um problema. Por quê? Na hora do ato sexual, é transmitido milhões de informações. Então, vamos supor, uma parceira toda perturbada, cheia de problemas, vai ter um relacionamento com uma pessoa que não tem aquela perturbação toda, ela vai pegar essa perturbação, né? E aí ela vai transmitir, né, para outras pessoas. Vou contar um caso aqui. Foi ano passado que aconteceu com um homem, né, que a tia dele veio me procurar. Ela falou que esse sobrinho dela era casado e estava urinando sangue. Então ele fez vários exames de sangue. Vários exames, pode ter sido sangue também. Vários exames, e ninguém sabia de onde que era esse sangue na urina dele. Né? Aí ela me procurou para saber o que eu poderia fazer. Eu falei, eu vou fazer prece. Quando ela narrou a história toda, eu observei um fato. Um fato que esse problema dele vem da esposa. E a esposa dele praticava a maledicência das pessoas. Então, de ela tanto praticar maledicência das pessoas e não sabia qual é a causa, ela estava cheia de obsessores. E na hora do sexo, ela levou para ele essas informações negativas de obsessores. Então, os obsessores não deixavam a medicina descobrir qual era o problema dele. Então, o que ele tinha que fazer ali? Então, eu expliquei. Primeira coisa, tem que se limpar espiritualmente. Eu expliquei como tomar água frutificada, não ficar em ambientes pesados, não se meter em intrigas, não ficar fazendo sexo, já não poderia fazer com a esposa, tomar passe e passar por uma desobsessão. Porque a desobsessão vai fazer essa limpeza que é feita espiritual na pessoa, vai dar a clareza do que a pessoa pode fazer ou não. E aí que descobriu a origem do problema dele estar urinando sangue e dele ser tratado, ele ficou curado. Né? Então, o problema de relacionamento sexual é isso. A gente tem que saber com quem a gente está se relacionando. Né? Porque as pessoas que fazem sexo, cada um com o outro, toda hora, em qualquer local, vai ter problemas. E às vezes, o problema que ela tem, que ela não deveria passar por aquilo, ela está passando porque aquele outro passou para ela. É um problema. E aí, eu gostaria de falar aqui também da masturbação. Então vamos entender. A informação trazida pelo médium Chico Xavier, que o mundo espiritual não é contra quem faça masturbação, mas não precisa fazer todos os dias. Né? Outro detalhe também, quando fazer, não pensar numa pessoa, porque no pensamento vai atrair espírito obsessores do sexo. E aí esses espíritos obsessores do sexo vão prejudicar aquela pessoa. Né? Então esse que é o detalhe de observação na masturbação, que é colocado trazido a informação pelo médium Chico Xavier. E assim, agora eu vou falar sobre relacionamentos.
por prova e expiação. O que são relacionamentos de prova e expiações? São relacionamentos que o ser humano tem, o homem e a mulher, né? Que nessa encarnação só tem divergência. Por que só tem divergência? Porque é trazida de outra encarnação essas divergências. E quando chega aqui, estão juntos encarnados, estão juntos encarnados, né? Que é para fazer a convergência, não fazem, né? E aí só tem divergência. Esse é um fato. O outro fato é que são trazidas de encarnações passadas e às vezes tem obsessores não deixando, porque é aquela íncubos e súcubo, né? O que são íncubos e súcubos? Íncubos são um casal que juraram o amor eterno. Então eles retornam ao mundo espiritual, só que a mulher encarna e o homem ficou lá no mundo espiritual. Então ela cresce, vai ter relacionamento. Mas como esse espírito ainda vive naquele amor eterno, não deixa ela ter os relacionamentos. E aí o que ele se torna dessa mulher? Um obsessor que chama-se íncube. E aí vem o súcubo. Súcubos, o que é? São aquele espírito também, aquele casal que fizeram um amor eterno, né? Jura de amor eterno, e que o homem encarna e a mulher fica no mundo espiritual, depois que eles retornam, né? O mundo espiritual. A mulher fica no mundo espiritual, ele cresce, né? E vai namorar. E ela não deixa ele ter os relacionamentos. Ela impede porque ela pensa, ele se torna o quê? Um obsessor, uma obsessora dele. E aí, como se tira isso? Desobsessão, óbvio, passes, água fluidificada, pensamentos, pedindo, quando já sabe, né, que já tem esse obsessor, pedindo que eles não vivem mais aquela vida, né, e fazendo prece para esse espírito, que ele tem que viver a vida dele no mundo espiritual sem essa perseguição, né, e pedindo, fazendo isso sempre. Aí ele vai, porque nas duas obsessões ele vai aparecer lá ou ela, né, e vai dizer, aí vai o doutrinador vai explicar, olha, você não é mais um espírito, você não é mais encarnado como você era antes, e ela também não, né? Então, cada um agora tem a sua vida, aí ele vai tendo esse conhecimento. Agora, se ele quiser parar, ele para, tem essa observação também. Mas vai parar mediante do que, se uma pessoa está praticando muito bem, e ele vai vendo que ela não está vendo nada naquela vida, ele se afasta dela. Né? E aí ele vai ser doutrinado. Né? E o relacionamento a prova e expiação também, ele tem, pode ser também entre mãe e filho, filho e pai, filha, né? Que não dão certo, que são prova e expiação. Tem uma informação do médium Divaldo Franco, que ele falava que o pai dele e a irmã dele não se davam bem. E depois ele teve uma visão. Nessa visão, o que aconteceu? Eles, em encarnação passada, a irmã e o pai eram namorados, e o pai não quis, desmanchou o romance dele lá, e ela ficou chateada. Então nessa encarnação ela vibrava esse chateamento, né? E eles não se davam bem. Aí depois, no final, antes dele morrer, eles fizeram, um perdoou o outro, né? Isso que acontece também. Então, relacionamento afins, vão ter assim de duas formas. A primeira forma é o relacionamento que todo mundo se dá bem, ali já se conhece de encarnações passadas. E tem aqueles que não se dão bem, que se dão bem também, mas não se conhecem de encarnações passadas, porque são atraídos por pensamentos afins. Então, a família que não tem discussão, só tem união, né, nesse contexto. O passe. O passe, ele é um fluido, né, altamente positivo que a gente toma, que a gente faz limpeza dos nossos chakras. Então, o passista, eu também sou um passista também, ele dá o passe no consulente. Então ele vai lá, limpa, ele faz a limpeza. E aí, para o consulente e o passista dá o passe e o consulente receber esse passe, sempre é bom, é sempre recomendado que um dia antes não faça sexo, porque não vai ser só o desgaste. De repente o parceiro está
com algumas perturbações, ou teve uma discussão dentro de uma fila de banco ou de supermercado, e aquela irritação vai passar por aquele passista que ia fazer o trabalho. Então, ele vai passar aquilo para aquele consulente, né? Então, não fazer sexo, procurar ter um dia altamente excelente, ler estudando, né? Não assistindo programações violentas, né? Não se metendo em confusão, ficando tranquilo. Aí no dia do passe a mesma coisa, e no outro dia, para o passista, melhor ainda, porque ele vai ficar com aquela vibração. E se o consulente quiser ficar pelo menos também 2 dias não fazendo sexo, também é bom. Não comer carne também é bom, né? Para o passista e o consulente. Então, quanto mais essa riqueza de pureza dentro de si, é melhor, né? E eu só vou falar dois assuntos que é trazido por André Luiz. O primeiro é que quando o passista está dando passe, o espírito dele sai do corpo, né? E quando o consulente toma o passe, o obsessor se afasta dele. E quem faz a cura na troca de energia o nome aqui é esqueci agora, daqui a pouco eu me lembro, que faz a troca, né, para a pessoa às vezes está doente, né, o ectoplasma, que faz a troca do ectoplasma é o espírito. Então quem dá o passe é o passista, está ali, e o espírito que vai ali também dá o passe. Ele que vai fazer a troca do ectoplasma. Então vou pegar o ectoplasma bons, passar para ele, ectoplasma ruins, passar para ele. Geralmente nos templos espirituais tem estoque de ectoplasma, no qual eu faço parte. Lá tem uma sala com ectoplasma. Então é dali que é tirado os ectoplasmas, né? Para o espírito fazer a mudança. E a prece. Na água, vamos falar da água fluidificada. A água fluidificada, ela é um fluido, né, altamente positivo para o nosso organismo, né? Então quem toma água fluidificada é muito bom, é que vai ajudar. Eu tomo 2 vezes por dia, né? Estou sempre trabalhando, né? Então a prece, ela é uma magia branca. E praticamente tudo que eu faço na minha vida, eu faço em cima da prece, né? Então, eu converso com Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardiões, e outros espíritos que eu tenho afinidade com eles, são vários, aqui não dá para citar os nomes de todos, seria injustiça eu citar alguns e não citar outros, né? Então, eu faço prece. Então, eu faço várias preces por dia, peço para mim, agradeço, peço para todos. Então, todas as vezes que eu tenho um problema, eu me acho nas preces, né? Isso eu faço isso há muito tempo, eu faço prece para todo mundo. Aí, só para finalizar, é a espiritualidade. A espiritualidade é colocada... o termo espiritualidade é trazido por Emmanuel, né? Emmanuel foi um espírito que foi o chefe da psicografia do médium Chico Xavier. Ele traz essa informação que a espiritualidade, ela é uma diferença do ser espiritualista, só para a gente ter esse entendimento. Então, se a gente pega aqui uma pessoa, eu estou conversando com uma pessoa, né? E eu vou falar para ela da ressurreição, ela acredita na ressurreição. Quando eu falo da reencarnação, ela não acredita. Por que ela não acredita? Porque ela é só um ser espiritualista. A espiritualidade, ela te dá um conhecimento a mais, né? Então, quando você pratica a espiritualidade, você está praticando com aquele conhecimento a mais. Então, quem estuda muito o Evangelho, estuda o Mestre Jesus de Nazaré, tem mais esse conhecimento, porque pratica a espiritualidade. Não é só um ser espiritualista. Eu ser espiritualista, não acredito em tudo, né? E esse que é o problema. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, anotei isso aqui. Só um pequeno resumo, para quando eu estiver utilizando alguns termos, para a irmã tenha conhecimento, ou se ela tiver qualquer dúvida, só
me escrever, que eu vou respondê-la, né? Então é isso aí. Então eu passo agora para a prece de encerramento, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Que essa minha informação tenha sido, e eu acredito, proveitosa para essa irmã Teresa, né? E eu peço para ela, né, que ela possa evoluir mais, fique desapegada desse apego dela. Peço também para o filho dela que eles façam uma convergência, né? E que ele evolua, não no conceito da mãe, mas evolua no conceito dele no procedimento correto, de não só intelectualidade, mas também com a espiritualidade, né? E possa ser aquele humilde que ele necessita ser, porque todos nós temos um bom coração. E esse irmão, filho dela, também tem um bom coração também, né? E um dia eles vão entender que a divergência não leva a local nenhum, só leva ao atraso, né? Então peço muita convergência entre eles e evolução entre ambos também. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um vídeo, né, para a irmã Teresa, dizendo graças a Deus, né, dos dois lados da vida. Graças a Deus. Amém.